Bom, vamos começar o nosso programa porque hoje aconteceu o primeiro dia do julgamento do Derek Chauvin, aquele policial que foi responsável pela morte do George Floyd, que no ano passado, há 10 meses, acabou gerando aquela situação. Esse é o George Floyd que você está vendo aí. E há 10 meses foi quando aconteceu aquela situação do eu não posso respirar e ele acabou morrendo. Você está vendo aí os advogados, o juiz, porque hoje foi o primeiro dia de julgamento, quando os advogados apresentaram justamente as justificativas, né, e a abertura das suas defesas, tanto a acusação quanto a defesa do Derek Chauvin. E claro que lá em Minneapolis teve muito protesto e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O ex-policial de Minneapolis, Derek Chauvin, quebrou as regras do departamento e mostrou desprezo pela vida de George Floyd quando ele o prendeu na rua no ano passado. Quem disse isso foi a promotoria nos argumentos iniciais do julgamento de assassinato de Derek Chauvin na segunda-feira. A defesa fez questão de dizer que, abre aspas, você aprenderá que em 25 de maio de 2020 o senhor Derek Chauvin traiu esse distintivo quando usou força excessiva e irracional sobre o corpo do senhor George Floyd. Enquanto ele falava, Blackwell mostrou aos jurados uma foto de uma testemunha ocular da cena, com Chauvin segurando o joelho no pescoço de Floyd. Na realidade foi um vídeo, aquele vídeo conhecido. Esse que você está vendo aí é a acusação. Essa é a defesa do Derek Chauvin. Momentos antes de mostrar essa imagem, Blackwell fez o juramento que os policiais de Minneapolis juram seguir. Em outra parte destacada, os policiais prometem: reconheço a insígnia do meu cargo como um símbolo de fé pública e o aceito como um encargo público a ser mantido desde que eu seja fiel à ética do serviço policial. Na realidade, a acusação, né, a promotoria, faz questão de trazer novas evidências. Esse que você está vendo agora aí é o promotor, e eles têm que convencer esses 14 jurados que sentam nesse júri que foi escolhido ao longo da semana passada. É claro que o Blackwell fez questão de dizer ao júri que Chauvin, de 45 anos, é culpado e ele enfrenta 3 acusações criminais: homicídio de segundo grau, não intencional, ao cometer um crime de assassinato de terceiro grau, cometendo um ato eminentemente perigoso e revelando uma mente depravada, homicídio culposo de segundo grau, negligência culposa criando risco irracional. Blackwell deu uma visão geral das evidências que os jurados ouvirão, incluindo descobertas médicas sobre como o corpo de Floyd reagiu ao ser imobilizado no asfalto. A defesa fez questão de dizer que as pessoas que estavam assistindo tudo aquilo ali também são culpadas de deixarem que tudo aquilo acontecesse. Foi uma situação meio às avessas quando a defesa do Derek Chauvin tirou a culpa do policial e jogou para as pessoas que estavam filmando sem fazer absolutamente nada. É uma defesa um pouco controversa. A gente sabe também que a cidade de Minneapolis, e a gente tem mais umas imagens para mostrar para você, que a cidade de Minneapolis também se preparou para tudo isso. E foi iminente que acontecesse protestos como esse que você vê na sua tela. Porém, pouquíssimas pessoas se reuniram na frente do tribunal em Minneapolis para poder protestar e apoiar, inclusive, a família do George Floyd. Esse que você está vendo aí é o advogado da família. O outro rapaz, esse é um sobrinho do George Floyd, e a gente tem o irmão dele ali também, que também falou, o reverendo atrás ali de cabelo branco, Al Sharpton, né? E tantas outras pessoas. Esse é o sobrinho dele, esse que está falando agora aí, é o sobrinho do George Floyd. A família toda hoje foi acionada pelas emissoras de televisão, deram... esse é o filho, tá, do George Floyd. Todos eles deram entrevistas às emissoras de televisão e todos eles querem que seja feita justiça e que o Chauvin seja condenado pela morte de George Floyd. O movimento, na realidade, muita gente, inclusive, os republicanos que são contra o movimento
movimento do Black Lives Matter, eles disseram que haveria mais confusão, mais quebra-quebra. Na noite anterior, você está vendo agora aí na sua tela, aconteceu uma vigília que foi comandada pelo Al Sharpton. Aí você vê aí as irmãs do George Floyd também, que estavam presentes ali, em Minneapolis mesmo. Lembrando o dia 25 de maio. Uma coisa que foi lembrada durante o julgamento é que muito se falou sobre os 8 minutos e 46 segundos, mas depois de analisadas as fitas, a defesa, a acusação do Chauvin, né, que seria a promotoria, fez questão de dizer que foram 9 minutos e 20 segundos, até o momento em que George Floyd já não tinha mais pulso. Foram mostrados vídeos que a gente não vai reproduzir aqui, vídeos em que o próprio policial percebeu que, além de não estar mais conseguindo respirar, num dado momento em que as pessoas questionaram ele se o rapaz que estava no chão tinha pulso, ele mesmo pega nos braços algemados de George Floyd e constata: não consigo encontrar algum. Bom, a gente sabe que a gente vai ter uma semana bem puxada. Tiveram 3 testemunhas. As 3 testemunhas, a primeira foi um atendente do 911, a segunda foi uma pessoa que estava na padaria, a dona da padaria onde tudo aconteceu, e a terceira foi uma testemunha, foi um professor de artes marciais, explicando a situação do joelho no pescoço do George Floyd. A gente vai acompanhar esse julgamento ao longo da semana e você vai acompanhar todos os destaques, os highlights, todos os dias aqui no SBR News, com todas as informações pertinentes. Nós vamos trazer, inclusive, ao longo da semana, alguns juristas assim, para analisar essa situação toda, quando a gente já tiver um corpo ainda maior de conteúdo sobre o que está acontecendo nesse julgamento, que é muito importante, porque se fala de racismo, se fala de polícia, se fala de direitos que esse país e que as pessoas vão lutando nesse país há tantos anos.